Olá, tudo bem? Eu sou Luciana Neri, eu sou terapeuta naturopata, trabalho com terapias integrativas, terapias naturais, né? Que sempre busca na natureza o reequilíbrio para as nossas dores, para os nossos desequilíbrios de saúde, para as nossas emoções, né? Quando elas estão em desarmonia, causando problemas, né, na nossa vida, problemas em relacionamento, problemas no trabalho e problemas para nós mesmos, né, para nós mesmas, que quando a gente está em desequilíbrio, seja em que aspecto for, né, físico, mental, emocional, a primeira pessoa afetada somos nós mesmos, nós mesmas. Então, eu trabalho com terapias integrativas, né, terapias naturais, estudo esses métodos há mais de 20 anos. A minha primeira formação foi em 2004, né, e que eu estudei medicina tradicional chinesa, trabalhei com massoterapia terapêutica, estudei Shantala, que é massagem em bebês, e atendia também nessa época, em paralelo, eu trabalhava no mundo corporativo. Eu tenho aí quase 20 anos, né, como fui funcionária do mundo corporativo, e em 2012 eu tive a minha filha, e a partir daí, né, eu reservei um tempo da minha vida para poder cuidar dela, que essa era a minha, eu sentia que era a minha missão naquele momento, que era o meu desejo também. E a partir desse marco na minha vida, que foi o nascimento dela, eu me voltei ainda mais, né, para esses métodos de cura natural, reequilíbrio. Sempre apliquei tudo que estudava em mim e nela também, assim como na época nas pessoas que me procuravam para atendimento. E durante esse período, né, que eu me tornei mãe, fui estudar yoga, fiz uma formação bem consistente, bem robusta, né? Em yoga, hatha yoga, yoga terapia. Na época me especializei, minha filha era pequenininha, me especializei em yoga para gestantes, né? Dei aula para gestantes também. Assim que eu finalizei a minha formação de yoga também, foi um ano que eu me dediquei a dar aulas de yoga, yoga terapia. Depois fui para a área de aromaterapia, a fitoterapia brasileira. Foram áreas que eu gostei muito de estudar, né, que eu tenho conhecimento. Durante muito tempo na minha vida, eu me dediquei à prática, o estudo e a prática de terapias energéticas, né, que trabalha através da imposição da mão. Então eu estudei Reiki, né, sou iniciada em Diksha e outras terapias também, baseada nesses métodos de cura, né, através da imposição da mão, do qual eu participei, do qual eu estudei e que me foram assim, agregaram muito nos meus conhecimentos. Também durante esse período, né, depois que eu virei mãe, eu fui estudar os florais de Bach e o quanto que esses floraizinhos, né, influenciavam nas nossas emoções. Eu mesma precisei durante muito tempo, né? Sempre busquei autoconhecimento para tentar entender um pouco sobre mim mesma, sobre a minha vida, sobre as minhas emoções, o porquê determinadas situações me impactavam tanto, né? A ponto até de me adoecer. E como que eu conseguia esse equilíbrio, né, para poder tocar a minha vida, para poder cuidar das minhas coisas, para poder trabalhar, cuidar da minha filha, da família, enfim. Então eu recebi o meu chamado, na verdade, né? Iniciar esses estudos foi um chamado para mim, para minha autocura, para o meu próprio equilíbrio, né? Eu sempre fui um pouco avessa às medicações tradicionais, né? Desde os meus 20 e poucos anos eu nunca gostei muito de tomar remédio, eu sempre gostei de coisas mais suaves e naturais. Então esse campo, né, de estudos sempre foi muito, eu sempre gostei muito, eu sempre me interessei muito, sempre busquei muito conhecimento. E gosto de aplicar assim nas pessoas que aceitam, se interessam, né? Então, durante esse período também eu descobri e estudei os florais de Bach. Os florais de Bach, eles são gotinhas vibracionais, né?
feita a partir de extratos das flores, né, de plantas e flores, principalmente de flores, por isso se chama florais, e o quanto ele trata o nosso aspecto emocional. Eu mesma fui uma pessoa que precisei, né, durante um bom tempo, tentei entender o impacto das emoções na minha vida, né, e na minha saúde também, claro, com certeza. Muitas vezes desequilíbrios do aspecto emocional afeta ao longo do tempo, né, desequilíbrios assim negativos pode afetar ao longo do tempo a nossa saúde de uma forma muito impactante. Então, como eu sempre me interessei por curas naturais, eu fui estudar essa linha de conhecimento também. Então, eu tenho formação internacional, né, pela Inglaterra, em florais de Bach, tanto como terapeuta que atende pessoas, habilitada para atender pessoas, prescrever as fórmulas florais, como também tenho essa habilidade de manipular, né, os florais. Então, diante de tanto estudo, né, tanto conhecimento, tem outras linhas que eu gosto de estudar também, como a antroposofia, a constelação familiar. É uma área de estudos assim que me amplia muito a mente e me amplia muito o entendimento da minha própria vida, e que eu agrego esses conhecimentos durante o atendimento. São campos de conhecimento que eu gosto, né, que eu me interesso: biorressonância, medicina ayurveda, né? Na época que eu fiz yoga eu tive um pouco de ayurveda. Hoje eu tenho gosto de estudar, né? Tenho contato assim com essa área. Enfim, são muitos conhecimentos, são anos, né? Quase aí 20 anos de estudos, de atendimentos. Depois que eu saí do mundo corporativo, eu me dediquei, né, exclusivamente aos atendimentos, né, com as terapias integrativas, e eu percebia que essas terapias me faziam muito bem, né, me modificavam, me transformavam. E a partir, né, desse processo, que foi um processo muito pessoal, em que eu precisei muito, né, recorrer a esses métodos de cura e equilíbrio, eu percebi que eu podia também ajudar as pessoas, né? Então eu me coloquei à disposição para retomar esses atendimentos, e há 5 anos mais ou menos eu me dedico exclusivamente aos atendimentos com as terapias integrativas, e em especial aos florais, né? Os florais vibracionais. E o quanto que eles podem nos harmonizar, nos tirar de padrões assim, muitas vezes desesperadores, né? E nos modificar, tudo com muita suavidade, com muita efetividade, né? Para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, uma vida mais de paz, de equilíbrio, de conscientização, né? Os florais de Bach, tanto quanto outras linhas também, trabalham muito esse aspecto de elevação da consciência, né? Pensando que muitas vezes a gente não vai conseguir mudar fatores externos a nós, né? A gente não vai conseguir muitas vezes mudar as pessoas ao nosso redor, ou o mundo ao nosso redor, ou o nosso local de trabalho, né? Às vezes tem um chefe ou tem um determinado ambiente de trabalho que muitas vezes a gente não vai conseguir mudar. Mas o que a gente consegue mudar é a nossa visão diante do que o mundo está nos apresentando, né? Então, a partir do momento que a gente consegue mudar a nossa visão, a nossa percepção, no momento que a gente para de reagir àquilo que está externo e que a gente não consegue mudar, e faz esse trabalho interior, né, de conscientização, de entendimento, aí sim a gente consegue atingir esse equilíbrio e essa cura, né? A cura das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dos nossos dissabores e até, né, das nossas doenças, né? Que quando a doença se materializa no corpo físico é porque a gente já está num padrão emocional muito arraigado. Muitas vezes a gente nem percebe mais, né? Aquilo passa a fazer parte da gente. Na verdade,
Não, né? Mas de tanto repetir esses padrões, a gente começa a acreditar que a gente se tornou uma pessoa raivosa, uma pessoa vingativa, uma pessoa estressada, enfim, são muitos adjetivos. Só que muitas vezes não, a gente só está repetindo padrões emocionais. E as terapias integrativas, bem como o tratamento, né, com os florais, vem nos mostrar que determinados padrões emocionais podem sim, né, e devem ser observados, acolhidos e modificados para que a gente possa ter mais tranquilidade, para que a gente possa ter mais paz, ter mais satisfação na vida, né? Então, as terapias integrativas estão aí, né? São métodos naturais, métodos suaves e muito efetivos, né? Cada pessoa tem uma resposta, mas costuma sim ser muito efetivo, uma resposta muito rápida para todas aquelas pessoas que estão de verdade dispostas a olhar para si mesmas, olhar para os seus padrões e principalmente, né, querer modificar para melhor, modificar para ter sair da mesmice, sair do que não dá mais certo, né? Às vezes a pessoa vive durante muito tempo um padrão emocional até um momento que ela cansa, né? E esse cansaço, eu costumo dizer que esse cansaço é muito importante, né? Eu já passei por ele. É nesse momento de cansaço que a gente precisa mudar, que a gente pode se transformar. Então esse cansaço, esse peso que é ruim, é desgastante, muitas vezes ele é muito importante, ele é muito efetivo para que a gente dê um passo para a nossa transformação. Então, fica aqui o vídeo de apresentação, né, novamente, a apresentação do meu trabalho e o que eu faço, né, quais são as possibilidades de atendimento. Eu tenho pacotes terapêuticos, né, atualmente eu tenho trabalhado muito, gosto muito de trabalhar com os pacotes terapêuticos, porque eles me dão um tempo, né, de maior com o cliente, um tempo maior de observar, de acompanhar, de estar mais próximo, né, do cliente, para que a gente possa caminhar junto, né, nesse processo de melhoria, de harmonização e de felicidade, porque eu acredito que a gente está aqui não é só para nascer, crescer, comer, envelhecer e fazer a nossa passagem para o mundo espiritual, que é o que eu acredito, né? E eu tenho certeza que a gente está aqui para algo muito maior, e ser feliz com certeza é muito importante, né? Ninguém está aqui para ser infeliz, para ser doente, para estar em desarmonia com a família ou em desarmonia consigo mesma. A gente está aqui para alavancar. E é isso, gente. Agradeço, né, todos que ficaram até aqui no vídeo. Um beijo grande e fiquem bem.